Daremos início agora ao segundo vídeo relacionado à origem do sistema Toyota de produção e falaremos dos princípios da organização. Primeira grande discussão: de onde vem a palavra organização? Organização vem de organismo. E se a gente voltar um pouco no tempo, a gente vai perceber o seguinte: até meados do século XVIII, não era permitido fazer autópsia nos corpos. Logo, o organismo era visto como um corpo único. Por isso, as práticas da época eram sangrias, ventosas. Por quê? Porque o corpo adoecia. Não se conheciam sistemas, não se conheciam órgãos. E até hoje em dia ainda se vê muito sangrias, ventosas, etc. Mas o que acontecia na época é que a própria Igreja Católica não permitia a existência de autópsias. Sabe-se que Leonardo da Vinci fazia. Fazia escondido, mas fazia. Interessante em falar sobre Da Vinci é que um ser humano normal, para aprender tudo que ele aprendeu, eu acho que deveria viver aí mais de 200 anos. E ele conseguiu fazer tudo que ele fez naqueles, acredito, perto de 60, 70 anos que ele tenha vivido. Não tenho certeza agora, mas é mais ou menos isso. Agora, o mais interessante é pensar o seguinte: se nós imaginarmos que organização vem de organismo e que uma empresa deve trabalhar como um organismo, não faz o mínimo sentido discussão de qual era mais importante, qual era menos importante, ok? E nessa discussão toda, se você analisar, fizer uma analogia de novo com o corpo humano, né? E se você pegar um fígado humano aqui, ele não tem a mínima serventia a não ser dentro do corpo. Ou seja, dentro do corpo ele tem a sua função, mas ele de nada serve a não ser uma peça anatômica fora do corpo. E se você analisar as organizações, nem todas podem ser chamadas de organização se a gente seguir esse princípio de organismo. Muitas podem ser chamadas de unidades fabris, mas para que elas sejam, e essa é a grande conclusão quando a gente fala de organização, para que elas sejam reconhecidas como organização, elas têm que ser interdependentes e complementares. Relação precisa ser de interdependência e complementariedade. Ponto final. Se nós falarmos um pouco sobre a teoria clássica da administração, nós vamos lembrar do seguinte: Taylor e Fayol começaram essa discussão toda, e isso surgiu lá nos primórdios. Inclusive foram eles que ajudaram Henry Ford a criar todo aquele sistema de produção. E produziu nada menos, né, do que 18 milhões de veículos, de 1908 a 1920, alguma coisa. E conseguiu baixar o preço do veículo de... Assim, ele já tinha criado a linha de produção, até aquele momento se faziam carros apenas de forma artesanal. Ele conseguiu abaixar para $900, assim ele foi melhorando, 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 e trouxe a perto de $250. E ele quebrou um grande paradigma da época e fez com que todo cidadão pudesse ter um veículo. Mais ou menos isso. Inclusive os seus funcionários passaram a adquirir esse veículo, etc. e tal, e por isso ele produziu 18 milhões de carros. O carro, só para vocês terem uma ideia de comparação, o carro mais produzido e mais vendido no Brasil até hoje é o Gol, que vendeu pouco mais de 6 milhões de unidades. O Ford T lá atrás, todos pretos, aquela história toda, foi 3 vezes mais do que o Gol nos dias atuais. E ele deixou de ser produzido no final dos anos 20. Né? Para você ter uma ideia da revolução e do que o Henry Ford conseguiu construir com essa quebra de paradigma e com essa grande redução de preço. Mas, o que a teoria clássica da administração pregava? De onde foi, vamos pensar da seguinte forma, de onde foi que Taylor e Fayol trouxeram isso? De duas organizações, do Exército e da Igreja, que são organizações muito autoritárias. Imagine você, um soldado do Exército, não seguir à risca determinada ordem do seu superior. Não faz nenhum sentido. E se você analisar, por exemplo, o exército russo, né, o que acontecia? Se ele voltasse, ele era assassinado. Ou seja, se ele voltar, é 100% de chance de morrer. Se ele for, digamos que é 50% de chance de morrer, 50% de sobreviver. Sobrou 25% para a vida, 75% para a morte. Mobiliza um monte, né? O cara vai. O que ele vai fazer? Tem que ir.
Mas é complicado, mas assim, extremamente baseado na ordem, extremamente baseado na hierarquia, cuja mensagem para a base é: eu preciso de você, essa frase é muito famosa, do pescoço para baixo. Você não precisa pensar, você precisa repetir. E repetir significa repita sem questionar ad infinitum determinada ordem que lhe foi dada. E é claro que em relação aos seres humanos é muito difícil você dizer que isso vai perpetuar e vai garantir por um longo prazo. O próprio Taylor escreveu um livro, pouco antes da sua morte, dizendo que se decepcionou com as pessoas. Por favor, senhor, é óbvio que você vai se decepcionar com as pessoas. Querer que alguém repita ad infinito determinada tarefa, sem questionar nada, não é por aí. Né? E se a gente seguir aqui, eu gostaria de falar um pouco da pirâmide de Jurã, e eu vou fazer um desenho aqui no quadro. Imagine vocês, eu vou dividir aqui a pirâmide, né? Que você tem essa base que a gente está falando, né? Nesse nível aqui, e que entende muito bem o mundo das coisas, e que você tem alguém aqui no topo, né? Entendendo muito bem uma linguagem. Eu vou colocar aqui uma linguagem muito mundialmente conhecida, que é um cifrado. E vamos imaginar da seguinte forma. Imagine que o presidente da empresa, em determinado momento, ele chama todos os colaboradores no auditório e inicia da seguinte forma. Prezados e queridos colaboradores, tendo em vista a crise que onera os países periféricos à zona do euro, vivemos um período de fortes pressões marginais sobre o capital, no que concerne, sobre a taxa de juros, no que concerne a captação de recursos financeiros. Tendo em vista esta situação, vivemos um período de pane no que concerne ao investimento. Sendo assim, precisamos fazer alguns ajustes de forma rápida nesta organização, dentre eles, ajustes de headcount. Como que vocês acham, desculpa, eu criei essa frase agora, mas como que vocês acham que seria traduzida pela base da organização uma frase como essa? Seria entendido? Será que todos conseguiriam perceber o que o CEO quis dizer? Ou provavelmente o pessoal lá da base vai se olhar e vai dizer: o que ele quis dizer com isso? Vai mudar o cardápio do refeitório? Entendeu? E por outro lado, vamos imaginar o contrário. Vamos imaginar que este mesmo presidente, um pouco antes disso, não interessa agora a ordem cronológica dos fatos, está andando pela fábrica em horário de almoço e percebe que tem um cara lá trabalhando em determinada máquina, revezando o almoço, praticamente sozinho. E ele pergunta: tudo bem, companheiro? E o cara, macho, corajoso, diz: tudo bem, nada. Já avisei o Zé, já avisei a manutenção que essa máquina aqui tá cheia de problema. E é difícil, eu vou tentar fazer no linguajar do cara. Tem um monte de carepa aqui. Eu já avisei que essa naba ia acontecer. Nós estamos tendo vazamento de óleo. Nós estamos tendo muita perda de peça. E eu já avisei. Esse tipo de coisa aqui vai dar caca. Nesse momento, o que você acha que o presidente vai falar para ele? Meu querido, quanto custa para trocar essa máquina? Porque o que é que o presidente quer saber? Quanto que ele vai ter que tirar do bolso e quando que esse dinheiro vai voltar? Né? Tem payback, não tem payback, vamos investir, vamos comprar uma nova ou não vamos? Né? Afinal, ou seja, se aqui em cima entende-se apenas cifrão e aqui embaixo entende-se apenas coisas, alguém aqui no meio que tem que entender de ambos, cifrão mais coisas, tem que fazer essa tradução, tanto para cima quanto para baixo. E provavelmente você que está assistindo esse vídeo está nesse meio aqui. Por quê? É interessante essa discussão, porque a gente percebe que quanto mais para baixo se está no nível da pirâmide, maior a tendência de se agir por instinto. E quem está mais para cima, claro que tem mais convicções mais arraigadas.
tem assim, análises mais profundas. Por quê? Porque estudou. Vou te dar um exemplo. Se alguém na base da pirâmide da empresa em que você trabalha tem algum problema financeiro, ele não conseguiu fechar as contas do mês, ele não vai pensar duas vezes para ir no banco, pegar um crédito consignado e resolver o problema dele. Porque o problema dele acaba ali. Ó. O horizonte dele é curto. Ele vai tentar fechar as contas do mês, ponto, e acabou. Agora, se você, que já está no nível acima da pirâmide, não consegue fechar as contas, provavelmente você vai abrir o Excel, vai discutir com a sua esposa, seu marido, e vão chegar à conclusão do que é que está acontecendo, o que pode ser, aonde pode ter corte de gastos, como é que a gente pode melhorar a receita, etc., dado que vocês estão tendo um problema momentâneo de tesouraria. E o teu problema provavelmente não é fechar as contas do mês, talvez seja fechar as contas do ano. O teu horizonte é mais longo, né? E isso diferencia, e quando eu falo isso, que suas convicções são mais arraigadas, é porque você estudou mais, você é mais preparado. E provavelmente é você que está aqui nesse meio que está assistindo isso. Quem está na base está distante, infelizmente, e essa é uma realidade muito grande, inclusive quando se fala de Brasil, né? Mas eu queria entrar também, além da pirâmide de Joran, e falar de um dos pilares da casa da Toyota pelo seguinte: como é que se consegue, e nós falamos aqui de princípio da organização, falamos de teoria clássica da administração, como é que se consegue colocar na base, que é aquela pessoa que entende o mundo das coisas, né, um engajamento em cima da sua organização? Que tem muito a ver com o primeiro vídeo que nós falamos, que está relacionado a investir nas pessoas. Eu vou apagar aqui e dar continuidade a essa discussão, porque a casa da Toyota ela tem dois grandes pilares, né? Aqui você tem toda a base de sustentação, que é a estabilidade, que é a padronização. Um dos pilares é o just-in-time, o outro pilar é o Jidoka. Aqui você tem Kaizen, aqui dentro você tem as pessoas, né? Mas eu quero me ater a esse pilar chamado Jidoka, que, como eu comentei, ele traz, no vídeo anterior, a Toyota conseguiu levar todo o pensamento de um TR para dentro da indústria automotiva, garantindo que os sistemas fossem robustos. E robusto significa dar inteligência à máquina. E dar inteligência à máquina pode ser traduzido como autonomação. E se a gente pegar aqui a pirâmide do Jidoka, nós vamos perceber o seguinte: na base da pirâmide está faça 5S no local de trabalho, mantenha tudo organizado. A próxima etapa, faça a instrução, defina um padrão. Se não houver padrão, você não está começando a discutir um possível sistema robusto e à prova de erro. O próximo seria mostrar o padrão, não apenas definir, mas deixar a instrução no local de trabalho, passando para uma outra etapa que seria de auxílios, começando com auxílio visual e depois com alertas, ou seja, primeiro você facilita a visualização do problema, depois você acusa a existência de problemas através desse alerta. E por último, você para o problema, ou seja, previne defeito. Lembra quando eu falei que a máquina de teares parava sozinha se algum fio soltasse? Isso significa parar problemas, não deixar que o problema persista. E por último, que seria o topo, que já é o clímax, digamos, do Jidoka, que é o Pokayoke, né? Vocês devem conhecer também esse termo, é prevenir problemas. O sistema foi criado de tal forma que ele se torna a prova de erros. Vamos pegar um exemplo simples? Digamos que o item a ser controlado é assegurar que as luzes do automóvel estão apagadas quando o motorista desliga o motor e deixa o carro. Gente, eu vi várias vezes em empresas que eu trabalhei, e tinha uma época que se colocava um e-mail oficializando de manhã quais eram as placas dos carros que tinham sido deixado o farol aceso para que o dono do carro percebesse aquilo ali, fosse lá fora e desligasse, para que no final do dia pudesse ir embora, sem precisar, porque a empresa já tinha aqueles alicates para você pegar um carro, ligar em outro e tudo mais e fazer pegar a bateria. Porque era comum, todo dia, pelo menos uma pessoa não conseguia fazer o carro pegar às 17 ou 18 horas, na hora de saída, porque ele deixou a luz ligada durante o dia todo. Imagine o seguinte:
O que seria